Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, dia 22 de abril, eu estou muito contente de estar mais uma vez tão perto de você, para nós meditarmos a palavra do Senhor, ao mesmo tempo buscarmos luzes para a nossa vida, que tanto nós precisamos. Vamos agora meditar o Evangelho de hoje, que nos fala de mais uma aparição de Jesus com os seus apóstolos. É tirada do livro de João 21, 14. Evangelho de João 21, 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazeis algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Querida irmã, querido irmão, cada dia nós estamos ouvindo e meditando uma aparição de Jesus aos seus discípulos. Essa, como o próprio autor diz, São João, esta foi a 3ª vez que Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos. Agora, tem algumas características nessa leitura de hoje. Em primeiro lugar, vocês ouviram a lista dos apóstolos que estava ali presente. Então, a gente já contando os apóstolos, vemos que alguns estão faltando na lista, não estão aí. Isso quer dizer que a comunidade, depois da morte de Jesus, ela começou a se dispersar. Já não se encontrava mais aquela coesão
haviam sofrido tanto, haviam passado por uma experiência tão dura, agora, pouco a pouco, eles estavam se dividindo, se afastando, e a solução era voltar a ser pescador. Pedro mesmo vai dizer: eu vou pescar, né? Porque não dá, nós temos que pescar para nos mantermos. Dizia Pedro, com certeza, precisava de alimento e precisava sobreviver. Então foram todos os presentes pescarem com Pedro, porém nada de pescar. A noite toda foi uma noite sem peixe, foi uma noite que não deu sorte para eles. Agora, de manhã, quando eles voltam, que Jesus encontra com eles, manda para que eles possam mudar de rumo na pescaria. Jesus diz: lançai a rede à direita da barca e achareis. E eles obedeceram e viram que estava tão cheia a rede que quase não podiam realmente pegar aquela rede. Olha, gente, os apóstolos ouvem o Jesus ressuscitado, ouvem as palavras do Jesus ressuscitado e, seguindo essas palavras, eles alcançam tanta boa pescaria. A obediência à palavra faz com que a vida deles tenha bons frutos. Aqui, olhando esse texto, nós vamos encontrar luzes para nós. Depois dessa pandemia, nós estamos vendo que as pessoas que antes se queixavam que a igreja estava fechada, hoje as pessoas têm vindo pouco à igreja. Muitas pessoas ainda têm medo, mas outras pessoas, elas não vêm foi se acomodando em casa e não participam. E quando a gente participa, a gente está querendo justamente ser pescador de homens e de mulheres. Isso que Jesus quer que a gente realmente faça. Hoje, quando Jesus aparece para eles, é num contexto assim de celebração, de partilha, né? Jesus que distribui, tomou o pão, distribuiu para eles. Então, essa preocupação do encontro, do grupo que está junto, que toma a refeição juntas. Isso aqui é uma luz para nós. Nós não podemos desanimar diante de tantas dificuldades, mas devemos buscar essa coesão, esse apoio. Nós devemos acreditar na palavra de Deus e, acima de tudo, pedir a Deus a graça da gente experimentar esse Cristo ressuscitado que muda a nossa vida para melhor. Então, que Deus hoje abençoe o nosso país, porque é uma data também significativa, quando a gente recorda a chegada dos portugueses no nosso país e que depois, né, esse país vai se tornar essa nação com tantos desafios, mas também com tanta riqueza, não só da criação, mas do nosso povo, né? Do nosso povo, que o Brasil é um povo rico de valores, de cantos, de tradição e de tanto aspecto na nossa natureza rica e de tantas coisas boas que Deus caprichou e deixou para nós aqui no Brasil.
Que Deus abençoe a você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.